nós percebemos que tem havido um ataque muito grande contra a ortodoxia. Teve um determinado pregador, outro dia, que foi até objeto aí de uma live aqui nossa, né, que ele, além de ter dito que a Bíblia precisa ser atualizada, recentemente, numa live também, ele já tinha dito que não existe ortodoxia. Na verdade, há várias ortodoxias, não existe a doutrina correta, não é? Como que dizendo que essa doutrina que a gente defende é relativo, cada um tem a sua doutrina. Porque quando se fala de ortodoxia, existe uma história, além de nós nos basearmos na Bíblia, a doutrina ela percorreu séculos, foi alvo de debates, isso gerou credos, gerou confissões e chegou até os dias de hoje. Então, quem somos nós agora para querer dizer que essa doutrina não é a doutrina correta? Existe ortodoxia, sim. Nós, como cristãos ortodoxos, conservadores que somos, nós defendemos as doutrinas fundamentais. Claro que o credo serve para distinguir também entre as doutrinas fundamentais e as doutrinas secundárias. Então, só para explicar, o que é o credo? O credo geralmente começa com creio ou cremos. Então, o credo, ele apresenta as doutrinas fundamentais, que são de todos os cristãos, independentemente da denominação, se é Assembleia de Deus, se é batista, se é presbiteriano, você tem um credo. Você tem aquele grupo de doutrinas que são da fé cristã. Então, o cristão que se preza professa esse tipo de doutrina, a trindade, a plena humanidade de Jesus e a plena deidade de Jesus, nós vamos expor aqui, né? A doutrina do Deus homem. Agora, as doutrinas secundárias, não é que elas não são importantes, é que elas, na verdade, elas não estão, elas são doutrinas cristãs, não é? Mas cabe aí alguma discussão. Por exemplo, quando a gente entra no campo da escatologia, você tem os pré-milenaristas, os pós-milenaristas, os amilenaristas. Dentro do pré-milenarismo você tem o pré-tribulacionismo, o pós... Claro que nós, assembleianos, somos pré-tribulacionistas. Nós defendemos isso. Isso está na nossa declaração de fé. E aí está a diferença. O credo, ele é mais resumido, mas ele contém as doutrinas que são fundamentais, as doutrinas da fé cristã. E a declaração de fé, ela é um pouco mais explicada, ela é detalhada, e ela contém, geralmente, as doutrinas de um determinado segmento do cristianismo, que é cristianismo, mas tem uma forma diferente de expressar, de explicar, não é? De pormenorizar a doutrina. Porque, veja bem, a vinda de Jesus é uma doutrina fundamental. Todo cristão que se preza crê que Jesus vai voltar. Mas tem cristãos que creem que Jesus vem antes da grande tribulação, tem aqueles que creem que Jesus vem no meio da tribulação. Isso aí é importante, mas acaba sendo secundário. Não é uma doutrina fundamental como é crer na vinda de Jesus. Porque se alguém disser que não crê na vinda de Jesus, aí já não... Nem cristão pode ser considerado, porque a Bíblia diz claramente que Jesus voltará. Né? Então, eu dizia que a ortodoxia vem sofrendo, né? Há pessoas que estão criticando a palavra de Deus, há pessoas que estão dizendo que Jesus não é Deus, e a gente já até também tocou nisso aqui em outra ocasião. E nós vamos então aqui agora ler, eu vou ler aqui alguns credos e algumas confissões. E nesse credo de Calcedônia, aí sim, eu vou ler aqui, ó, diz claramente: ensinamos que se deve confessar o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Veja, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado. Isso aqui é importante explicar. Por que exceto no pecado? Porque Jesus nunca pecou nem por pensamentos. Quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado de fora para dentro. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo mundo,
mas ele não foi tentado a partir da sua própria natureza. Porque Jesus nunca deixou de ser santo. Porque ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Então ele continuou sendo santo, 100% santo. Não é? 100% santo. Sem pecado. Nem por pensamento. Porque alguém às vezes fica falando, temos que falar. Esse pregador aí mesmo que a gente outro dia citou aqui na live, temos que falar sobre a vida sexual de Jesus. Temos que falar sobre as tentações de Jesus. Como que sugerindo que Jesus ficava pensando em Maria Madalena, ficava cobiçando Maria Madalena. Não, meu irmão. Quando Jesus disse, ninguém me convence de pecado, não foi por acaso. É porque Jesus não pecou nem por pensamentos. Porque ele foi tentado de fora para dentro. Quando a Bíblia diz, ele em tudo foi tentado, de fora para dentro. Ele não tinha uma natureza caída, como eu e você temos. Nós temos uma natureza caída, uma natureza adâmica. Nós já nascemos pecadores. Porque o ser humano, exceto Jesus, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. O credo de Atanásio, ele é do século... ele foi, na verdade, melhor atualizado no século VI. Mas ele é também do século IV. E no século VI ele foi atualizado. E, por isso, ele diz também claramente que Jesus é Filho de Deus e plenamente homem. E aí a gente chega na fase das declarações de fé, ou das confissões de fé. Os credos são mais antigos, dos primeiros séculos. As declarações de fé, ou as confissões de fé, elas são mais detalhadas e são mais recentes. Primeiro, a Confissão de Fé de Westminster, que é a última confissão de fé ainda no período da Reforma Protestante. Então, claro, alguém vai dizer, não, irmão Ciro, isso é calvinista. Ela é dos reformados, mas lembra quando eu falei no início que no que tange as doutrinas fundamentais, a cristandade toda subscreve? Então, veja, claro, quando você entra no campo de arminianismo e calvinismo, isso aí já entra no campo de doutrinas que são consideradas secundárias. A doutrina da salvação pela fé, claro, ela é fundamental. Todo cristão tem que crer que Jesus salva, né, mediante a fé e o arrependimento. Agora, o modo como isso acontece que se discute. Né? Os nossos irmãos calvinistas dizem que antes de você crer e se arrepender, o Espírito Santo já te converte antes e tal, e nós já cremos diferente. Não, a pessoa tem que crer e se arrepender para ela ser salva. Então há uma discussão sobre isso, mas todos nós cremos que Jesus é o Salvador, que Jesus salva. No que tange esta doutrina que nós estamos aqui mencionando, no capítulo 8 aqui dessa confissão de Westminster, diz assim, ó, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, né? Reforçando o que diz os credos lá que eu falei. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então veja como essa confissão de fé, ela é bem clara. Né? Mas nesse livro aqui, ó, Doutrinas Bíblicas, de William Menzies e Stanley Horton, você tem no apêndice, aqui ó, Declaração de Verdades Fundamentais aprovadas pelo Concílio Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, de 2 a 7 de outubro de 1916. Da CPAD. No final tem um apêndice que é a nossa primeira declaração. Alguém pensa que a nossa primeira declaração de fé é essa? Não, essa aqui é a brasileira. Versão brasileira.
Mas não pense você que a Assembleia de Deus ficou todo esse tempo, desde 1911, sem ter doutrina, cada um fazia o que bem entendia. Não, desde o início, nossa igreja tem a sua linha doutrinária, que, no que tange as doutrinas fundamentais, está alinhada com a cristandade. Não há você pensar que a Assembleia de Deus é uma seita. Não, a Assembleia de Deus ela acompanha a história da cristandade. Nós somos herdeiros da reforma também. Hoje em dia tem um grupo dizendo, não, a gente não tem nada que ver com a reforma, os pentecostais. Não, meu irmão, nós somos cristãos. Os cristãos são herdeiros da reforma. Nós defendemos sola escritura, sola fide, sola gratia, sola deo glória, solos Christus. A gente defende os 5 pontos da reforma. O que a gente não defende são os 5 pontos do calvinismo. Não confunda os 5 pontos do calvinismo com os 5 pontos da reforma. No capítulo 13, pontos essenciais da deidade. Diz assim, o Senhor Jesus Cristo, quanto à sua natureza divina e eterna, é o único Filho gerado do Pai, mas quanto à sua natureza humana, é o próprio Filho do homem. Portanto, ele é reconhecido como Deus e homem, o qual, por ser Deus e homem, é o Emanuel, o Deus conosco. Visto que o nome Emanuel abarca tanto Deus quanto o homem, numa única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Segue-se que o título Filho de Deus descreve sua deidade, ao passo que o Filho do Homem descreve sua humanidade. Por conseguinte, constitui-se num desvio da doutrina, a doutrina de Cristo, afirmar que Jesus derivou-se do título Filho de Deus ou de sua encarnação, ou ainda de seu relacionamento com o plano de redenção da humanidade. Porque tem gente que pensa que Jesus se tornou Deus. Finalmente, as horas já me mandam parar. Só para concluir, no capítulo, na nossa declaração de fé, agora de 2017, versão brasileira, que não difere desta quanto ao conteúdo é o mesmo, mas aqui é uma pormenorização maior. E outra coisa, irmãos, nossa doutrina não está baseada em declaração de fé, está baseada sobretudo na Bíblia, mas a declaração de fé é a exposição daquilo que a gente crê. Por isso que cada um desses capítulos começa assim, cremos, professamos e ensinamos. A declaração de fé é para você saber o que nós cremos, professamos e ensinamos segundo a Bíblia. E aí nesse capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, diz assim, a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, não é? A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso em seu nome Emanuel, a encarnação e tal e tal. Bom, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Mas, irmão Ciro, por que o irmão não diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Ora, isso é uma expressão, não é? É uma expressão coloquial. Você viu isso? Se isso está em algum credo? Se está em alguma declaração de fé? Não está. Então é uma maneira coloquial de falar que alguns teólogos preferem evitar, porque você não define em percentual algo que é um mistério, não é? Então veja, o que você defende é que é plenamente, Jesus é plenamente Deus, não tenha dúvida. E Jesus é plenamente homem, porque quem nega a humanidade de Jesus é um herege. A Bíblia deixa claro. Nenhum cristão que se preza, nenhum teólogo que se preza, nega a humanidade de Jesus. Eu particularmente não uso essa expressão. Eu prefiro plenamente Deus, ou verdadeiramente Deus, e plenamente Deus, e verdadeiramente homem e plenamente homem. Ele é plenamente homem porque ele tinha todos os atributos. Ele tem. E o mistério é maior ainda porque ele tem. Lá em 1 Timóteo 2:5, a Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus continua sendo homem. Ele é homem, Deus. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Ele mostrou, olha, está aqui, sou eu mesmo. Uma coisa é certa, Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Isso aí não tem como negar, está na Bíblia.